Aí muitas vezes nós estamos perguntando como era, como é, ou como seria, como é que Jesus ele vê hoje as multidões. Como Jesus também viu as multidões ali, naquela área de Cafarnaum, naquela lavação que ele assentou com os seus discípulos, com os 12, não foi com os 70, foi com os 12. E ali Jesus passou a ensinar, Jesus passou a dizer alguma coisa. O que vem em nossa mente? O que Jesus pensou daquela multidão chegando para receber alguma coisa? O que passou na mente do nosso Salvador? O que passou na mente do nosso Mestre? Irmãos, e hoje, quando nós olhamos a multidão, por exemplo, os professores, a multidão no Brasil todo fazendo greve por salário. Quando nós olhamos para esses professores, muitas vezes esse pessoal de barriga cheia estão chorando. Mas como era que Jesus, espera que Jesus olhasse para os professores fazendo greve, reivindicando aquilo que era necessário. Ou polícia também, outra instituição. Como era que Jesus via esse pessoal aí, né? Jesus ele nos ensina, irmãos, uma coisa importante. Nós vamos ler um texto. Eu vou pedir ao irmão que tem a trinitariana. Falar em trinitariana, irmão, você está perdendo a escola bíblica, está vendo os ensinamentos, muitas coisas que nós vamos ficar com a Bíblia trinitariana, mas você pode ficar com a sua também para você procurar alguma coisa. As nossas Bíblias estão cheias de erros e você está perdendo. Muitos dos irmãos estão perdendo os estudos, né? Muitos irmãos estão perdendo. Domingo nós teremos a continuação dos estudos. Traga a sua Bíblia, vai trazer a sua Bíblia normal, porque você vai pontuar ela aonde está errado. Nós já pontuamos o Novo Testamento todo. Então, irmãos, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos pedir o irmão Marcelo. Irmão Marcelo, faça a leitura do versículo primeiro. Depois eu faço da Bíblia. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Nosso Deus amado, obrigado, Senhor, por a leitura da Tua Palavra. Quando Jesus, Ele olha as multidões, que realmente acontecia no coração de Jesus, o que acontecia na mente do nosso Mestre, e o que acontece em nossa mente quando nós olhamos a multidão, as multidões, até reivindicando os seus direitos. Como é que Jesus ia proceder desta maneira? Pai, nos ensina esta noite, este momento de reflexão, para que a Tua igreja aprenda a se dar com as multidões, aprenda a se dar com uma só pessoa ao seu lado, porque muitas vezes nós olhamos multidões, uma só pessoa nos seus problemas. Pai amado eterno, abençoa, Pai, a irmã Ione, que teve o seu filho e que veio esse mundo, chegou em paz. Abençoa a Tua serva, abençoa a sua casa, abençoa as suas vidas. Ó Deus, também abençoa aqueles amados irmãos que estão na campanha para ela, Senhor. E aqueles irmãos que ainda não deram o seu nome, possa chegar comigo e dizer: pastor, eu quero ajudar a irmã Ione. Pai amado, obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém? Amém. Ok, irmãos? Agora eu vou ler na minha. Vendo Jesus as multidões. Ó, que maravilha, né, irmãos? Isso aqui é uma multidão, irmãos, de pessoas salvas.
Aqui nós temos problemas diferenciados, problemas de adversidade, muitos problemas de solidão, problemas de angústia. Dentro de uma multidão, irmãos, tem todos esses tipos de problemas. E ali numa multidão há problema de toda a esfera: problema do amor, problema familiar, problema do dinheiro, das finanças, da economia. Olhamos para a multidão brasileira, o que é que nós estamos olhando? O que é que nós estamos enxergando? Muitas vezes nós estamos ofendendo a presidente, nós estamos ofendendo os governadores, porque nós não temos a essência daquilo que Jesus tem, ou tem, tinha não tem. Como é que Jesus olha a multidão brasileira? Será que Jesus olha para a multidão brasileira para julgar, para amedrontar? Não. Jesus, ele olha a multidão brasileira, irmãos, com o amor do seu Pai. Jesus, ele olha as multidões, é como diz o texto, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Aonde foi esse monte? Onde estava esse monte? Esse monte estava a 3 quilômetros de Cafarnaum. Era uma elevação, não era monte, não era serra, não era alto, era só uma elevação. E Jesus ali assentou, e ali as multidões chegaram, e Jesus disse: pode mandar essa multidão voltar, que eu não quero papo com ela. Não é assim, irmãos, quando nós se encontramos com uma pessoa com as necessidades dela? E aquela multidão, ela tinha necessidades espirituais, aquela multidão tinha necessidade de suprir o alimento físico. Mas como foi que Jesus se comportou? A Bíblia diz que Jesus viu as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, os 12. Isso, irmãos, é o célebre sermão do monte, é a carta de visitação de Jesus, ali onde deslumbrou a eternidade para a humanidade. Vocês estão entendendo ou eu estou enrolando vocês? Jesus, irmãos, ele é Deus. Jesus não é um Deus, Jesus é Deus. É por isso que ele olhava aqui para esse menino aqui, e Deus tinha misericórdia dele. Pelos fatos dos seus problemas, Deus não ia julgar esse rapaz, ou julgar a multidão, mas nós temos assim uma cadeia dentro de nós de julgarmos as pessoas por qualquer razão. Jesus não, irmãos. Jesus para Jesus, irmãos, ver um monte de pessoa significava sempre a oportunidade de compartilhar o amor do seu Pai. Jesus, quando ele via a multidão, quando Jesus sentou naquela elevação, Jesus disse: esse povo precisa do amor de Deus. É assim que esta igreja, irmão, deve desenvolver. Essa igreja, ela tem que olhar para a multidão da Praça 14, no sentido, irmãos, de pregar, de evangelizar, levar as boas novas. Era isso que Jesus estava fazendo ali, o qual nós não estamos fazendo. Nós estamos sentados, nós estamos dormindo, nós estamos bem bom, mas as pessoas estão morrendo, irmãos, estão indo para o inferno. O inferno, irmãos, ainda não foi inaugurado, mas é como se diz, irmãos e ouvintes da palavra de Deus, há pessoas, vamos tirar pela leitura de Lucas 16,
compaixão. Tem ou não tem? Tem. Quando aquele homem disse, aquele homem rico disse: pai Abraão, manda na minha casa. Ele estava lá. Então lá no inferno também tem compaixão, para que eles não possam vir para esse lugar que eu estou. Irmãos, nós temos que ter compaixão dos pecadores. Nós temos que olhar como Jesus olhou aquela multidão, compartilhar o amor do seu Pai. É o que Mateus diz. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava. Aí, amém, né, irmãos? Esta igreja, ela tem que ensinar, irmãos. Essa igreja, ela tem uma propriedade de justiça, porque nós pregamos o evangelho da salvação. É por isso, amados, que Jesus dizendo, vendo a multidão, e Jesus passou a ensinar. E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E Jesus ali sentado ali, pastor, né? Não sei se ele está sentado com o senhor à vontade, mas será que ele está de perna cruzada? Jesus, não sei. Eu sei que ele estava sentado. Ele estava de olho na multidão. O que eu quero trazer para a igreja, irmãos, é que você deve estar de olho nas multidões de alguma pessoa, no seu vizinho, para anunciar o evangelho, né? Para evangelizar, para anunciar boas novas. E no versículo 2, como diz o texto, e ele passou a ensinar, dizendo alguma coisa, falando coisas de propriedade espiritual, deslumbrando os primeiros passos eternal. Ele mostrando que o homem, ele devia realmente, mostrando a moral do homem para o segui-lo. Não foi por acaso não que Jesus ali sentou naquela lavação e as multidões chegavam, e assim várias multidões. Jesus teve várias multiplicações, né? De pães, e deu de comer às multidões, né? Então Jesus sempre ele estava junto às multidões. Justamente, irmãos, a igreja representa Jesus, e a igreja deve estar junto às multidões, para pregar o evangelho, para mostrar o evangelho. Por quê? Porque Jesus compartilhou o amor do seu Pai. O que é que nós temos compartilhado, irmão? O que é que você tem compartilhado na obra do Senhor? Ou o que nós temos compartilhado? Desamor? O que é que nós temos feito pela obra de Deus? Se Jesus chegasse aqui nesse mundo, irmãos, ele falaria as mesmas palavras, né? O que é que nós temos feito? Aí Jesus ele começou a dizer: bem-aventurados, muito mais do que feliz, bem-aventurados humildes. Esses humildes aqui são os pobres, não pobres de bens, os humildes de espírito, de um espírito mudado. Mudado de quê? O livro diz aqui: porque deles é o reino do céu. Não pobre de bem, mas humilde, sem orgulho, sem orgulho, com pretensão, com espírito de segundo o evangelho. Quando eu digo, irmão, pretensão com segundo o evangelho, é a pretensão do amor. Jesus ele tinha essa pretensão junto a multidões, porque eram pessoas humildes. Deus estava falando do evangelho, queria que aquelas pessoas que reconhecessem realmente o amor de Deus. O que é que nós temos feito, amados? O que é que o pastor Luiz Carlos tem feito? Então ele fala: bem-aventurados os humildes, irmãos. Os humildes são aqueles que aceitam Jesus, que vai morar no céu, que
e acaba todo aquele orgulho, acaba toda a pretensão de alguma coisa, e ele segue o amor do Evangelho. O que é o amor do Evangelho? O amor, o perdão, a bondade, a misericórdia, a longanimidade, paciência, compaixão, paciência com o irmão que pecou. E Jesus estava ali. Jesus não julgou ninguém. Jesus, ele pregava o amor, a paciência. E Jesus começou a ensinar aquele povo. Versículo 4, versículo 4, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Ele também fala sobre os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso, irmãos, é aqueles resignados, são os salvos. Resignados à vontade divina e não à vontade do diabo. Se nós somos resignados pelo sangue precioso de Jesus, então nós temos a resignação da vontade divina, suportando com paciência as adversidades, conservam a mansidão. Então, irmãos, Jesus está nos ensinando. Certamente você está aqui não por acaso. Você está aqui recebendo uma aula, como você deve se comportar com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Então aqui Jesus, resignação. Jesus olhava aquela multidão, e aquela multidão precisa de resignação. Aquela multidão precisa de aprender a suportar com paciência as diversidades dos problemas dele com os outros. Jesus dizendo para essas pessoas, ele ensinando: olha pessoal, diz assim: bem-aventurados os mansos. Você é manso, né? Nós somos mansos. Eu creio que o crente ele é manso, apesar de sua estrutura, não a estrutura óssea, né? A sua estrutura espiritual, a sua estrutura física. Nós somos mansos, somos sim. Eu creio que o crente ele tem essa estrutura de manso. Creio sim. Não só não creio que todo crente em Jesus Cristo, salvo, lavado, resignado, são mansos. Ele pode até dizer alguma coisa, mas depois ele volta, pede perdão, esquece. E é isso que Jesus queria ensinar. É isso que Jesus está nos ensinando. Aí ele fala sobre a justiça. Ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Justiça. Justiça são aqueles que sempre faz a minha vontade, a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo justiça, mas é uma justiça imoral. Não é aquela justiça justa, a justiça de Deus. Então, amado, Jesus, ele começou a explicar. Aí ele continua: bem-aventurados os limpos, temos que ser limpos. Ele falando para aquelas pessoas lá. Isso aqui é um deslumbre, irmãos, da eternidade do homem. Quando Jesus começou a ensinar, é o cartão de visita de Jesus. Cada país tem um cartão de visita, né? Cada estado. Na tua casa, qual é o teu cartão de visita, meu irmão? É a tua cara? Teu rosto? Né? É a tua sala? É a tua cozinha? Né? Muitas vezes nós fazemos a nossa sala como fosse um cartão de visita. Ou o que deixa a impressão é as primeiras palavras. O que deixa a impressão de uma pessoa é a maneira dela se expressar. E Jesus se expressou muito bem. Jesus se expressou muito bem.
Por isso se chama cartão de visita de Jesus. Então, irmãos, vamos aprender. Vamos aprender com Jesus, não é comigo. Quem lê os dois primeiros versículos de Mateus 5, pela primeira vez, nem sequer imagina que logo após vai ler o sermão do monte. Aqui eu dei o cartão de visita de Jesus. Ao ensinar as bem-aventuranças, o Filho de Deus introduz na dimensão dos tempos, do nosso tempos e humanos, os primeiros vislumbres de sua eternidade. Que maravilha, né, irmãos? Para o Messias, irmãos, para o Messias ver as multidões sempre foi o seu desafio. E muitas vezes nós não queremos nem papo com uma pessoa que precisa da salvação, né, irmão? Eu quero que ela se dane. Eu não quero nem papo com teus problemas. Mas Jesus, irmãos, ele nos ensina, que Ele está nos ensinando, né? Ele, como Deus, Ele via as multidões, sempre foi o seu desafio. Sempre os problemas, irmãos, de uma família, sempre o problema de uma sociedade, é um grande desafio para aqueles que são gestores. Você que trabalha numa fábrica, se você é gestor, tem problema, você tem que olhar com carinho. Na igreja, do mesmo jeito. Não devemos julgar, mas temos que aprender com Jesus. Porque, irmãos, é difícil dizer quando é que os homens, os humanos sofrem mais. Eu vou dizer, aqui a irmã, eu sei quando a irmã está sofrendo, não sei, posso dizer, mas Jesus sabe, Deus sabe, né? Ele diz também, e quando estão sozinhos e se sentem obviamente sós, ou quando estão no meio de um monte de gente, são afligidos. Tem pessoas que têm maior medo de estar no meio das pessoas, é ou não é? A tendência é sair fora, porque aquela multidão o aflige. É um problema. Ou pelo sentimento de solidão que ela sente. Você está no meio de muita gente, mas você é uma pessoa de solidão, cheio de solidão. E Jesus, ele sabia daquela multidão, precisava realmente o Senhor Jesus falar algo para aquela multidão. Então as multidões, irmãos, as multidões são tão insensatas como era lá e como são aqui. Além de insensatas, irmãos, tão desalmadas que às vezes dá vontade de você e dá vontade de mim, dá vontade de nós. Às vezes dá vontade de ignorá-las, quero nem saber. Mas Jesus não foi assim. Mas nós somos assim. Vamos ter que mudar e ignorá-las, né? E evitá-las. Você, quando vê uma pessoa com problema, você desvia dela. Eu tenho que estar com aquela pessoa cheia de problema. Desvia. Jesus não, Jesus corria dele. Jesus ouvia as pessoas. Jesus amava as pessoas. Jesus te ama no seu problema. Você que ainda não tem a Cristo, Jesus te ama. Jesus quer te dar a salvação. Jesus quer te dar a vida eterna. Jesus, ele quer dar tudo o que ele tem, vida eterna em Cristo Jesus. Ele é esse Deus amoroso, esse Deus que ele está olhando para ti. Ele sabe qual é o teu problema, eu não sei. Sabe qual é a tua dificuldade, eu não sei. Mas Jesus sabe. Ele quer realmente, ele quer que você seja uma propriedade dele, como eu sou, como os irmãos são. Então, Jesus, ele não ignorava as multidões como nós. Jesus não evitava as multidões como nós evitamos. E o Evangelho, irmãos, e o
o Evangelho nos relata 2 vezes um fato de Jesus ter chorado por causa das multidões. Oh, que Deus maravilhoso! Senhor, obrigado, Senhor, porque tu morreste por mim. Tu derramaste o teu sangue e me lavaste e nos lavaste com o sangue precioso de Jesus. Então Jesus, ele chorou. Irmãos, abra as suas Bíblias para o livro de Lucas. Lucas 19. Olha aqui como Jesus, ele chorou quando viu as multidões. E muitas vezes você nega Jesus, ele chora. Quando nós negamos Jesus, nós sabemos que nós precisamos de Jesus e nós negamos e Jesus chora. Lucas 19. Lucas 19 e 41. Ele diz assim. 41, ele diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, ele fez o quê? Ele chorou. Cidade significa multidões, significa pessoas. Aquela cidade que ia e voltava, estava uma barata tonta e não sabia o que fazer. Olha o que foi que Jesus disse, versículo 22, aliás 42. E dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Olha aqui, Jesus quer te dar paz. Jesus queria dar aquela paz. Que cidade era essa, irmãos? Que cidade era essa? Alguém sabe dizer? Jerusalém. Era Jerusalém. E Jesus queria dar paz. E aqui a palavra de Deus: mas isso está agora oculto aos teus olhos. Está oculto. Muitas vezes os nossos olhos estão ocultos a Jesus. As trevas dos nossos olhos precisa tirar para brilhar quando nós recebemos Jesus, para mudar. E Jesus chorou. A Bíblia diz que ele chorou. Aqui, irmãos, se relaciona em Jerusalém e preveu a destruição daquela cidade nos anos 70 depois dele. Se é que levamos a sério o estabelecimento do reino de Deus na terra, ver as multidões deve fazer parte de nossa estratégia espiritual, né?